Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso, a nossa sala de leitura. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e hoje é o nosso penúltimo encontro deste ano com o objetivo de lermos a Bíblia com a interpretação dos textos. Para você ver que é possível as pessoas lerem a Bíblia toda em menos de um ano. E olha que a nossa leitura foi um pouco mais demorada por causa das interpretações, dos textos. Teve dia que a gente levou aí 1 hora, às vezes até passou um pouquinho de 1 hora, em alguns textos. Teve dia que foi 25 minutos, uma leitura mais rápida, mais dinâmica. Enfim, é possível, É possível. Parabéns para você que permaneceu até aqui. Se você chegou depois que o plano tinha iniciado, você vai ter a oportunidade também de completar o seu plano de leitura, mas sobre isso eu falo amanhã. Vou falar um pouco mais sobre isso amanhã, tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Bom, hoje é o dia de número 348 do nosso plano de leitura bíblica anual e nós iremos ler a partir do capítulo 20. Oremos então. Pai amado, Pai querido, louvamos, exaltamos o Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos nessa sala de leitura. Fala o nosso coração, Senhor. Falta tão pouco para concluirmos a leitura completa da Bíblia. Então, se alguma coisa ainda falta, alguma chave, algum detalhe para que o entendimento se complete, para que a mente de alguns fique ainda mais esclarecida, essas são as oportunidades hoje e, se o Senhor permitir, amanhã, as oportunidades que mais uma vez estaremos reunidos com o nosso coração totalmente aberto, a nossa atenção voltada e focada para a leitura e a interpretação dos textos. Oramos em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler então a partir do versículo 1. Não temos muita coisa para destacar na leitura de hoje. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Mas eu quero falar com vocês sobre os 1000 anos. 1000 anos aqui. Aí. Que fala aqui no Apocalipse. Apocalipse 20, versículo 1. E eu vi quando um anjo, ao descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente em sua mão, eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Vamos por partes então. Até aqui. Até aqui está falando sobre 1000 anos. Então, como eu sempre tenho falado para vocês, esse encontro não é um estudo bíblico, tá? É uma leitura com interpretação de textos. Mas eu sempre procuro trazer um pouco de conhecimento para vocês e quando há algumas linhas que divergem opiniões, eu apresento para vocês. E eu falo, olha, quanto a isso, existem 2 linhas, 3 linhas, 2 pensamentos, enfim. Quanto a esses 1000 anos, alguns defendem que esses 1000 anos diz respeito a um longo período onde Satanás está acorrentado. Então, esses 1000 anos que nós lemos aqui, que o anjo prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, por 1000 anos,
para que ele não enganasse mais as pessoas até que se cumprisse os 1000 anos, e após isso ele seria solto por um tempo. Então, alguns defendem que esses 1000 anos diz respeito a um longo período onde Satanás está acorrentado, ou seja, o seu poder está limitado durante esse período de 1000 anos, e alguns defendem que esse período de 1000 anos não é literalmente 1000 anos, exatamente 1000 anos, mas é um longo período, uma forma de falar sobre um longo período onde Satanás está acorrentado, ou seja, o poder dele está limitado, ele está preso, ele está acorrentado, e esse período é o período que nós já estamos vivendo. Seria o período do novo pacto. Neste novo pacto, nesse período que nós estamos vivendo, Satanás está acorrentado, os seus poderes estão limitados. Como nós vemos em Apocalipse, nos capítulos anteriores, haverá um tempo que Satanás irá conferir poder ao anticristo para realizar um grande milagre, que todos ficaram impressionados com isso, e vai conferir poderes também aí ao falso profeta, que vai fazer até cair fogo do céu, conforme os textos disseram, querendo dizer o seguinte, que vai imitar todos os milagres que já aconteceram na Bíblia. Mas, no período de 1000 anos, isso não seria possível porque ele está amarrado, ele está com seu poder limitado. Outros consideram que esses 1000 anos são literais, realmente acontecerão 1000 anos, de forma literal, uma contagem. A partir de agora, 1000 anos. Só que assim, eu já te adianto o seguinte, é impossível sabermos quando essa imagem se cumprirá, ou se já está se cumprindo. Impossível. Tudo que a Bíblia não diz com clareza, ninguém vai conseguir afirmar com certeza. Então, existem algumas linhas que acreditam, por alguns motivos, por isso, por aquilo outro, temos visto isso, a Bíblia disse isso, a Bíblia diz aquilo, mas essas linhas se divergem. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vamos continuar lendo. Versículo 4. Eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos, e eles vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram, até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Bom, já eu continuo falando sobre isso. Então, mais uma vez, nós vemos aqui 1000 anos sendo colocado no cenário aqui que João está narrando em Apocalipse 20. Então, é o seguinte, quando ocorrerá esses 1000 anos? É impossível afirmar, com certeza. Nós temos nos estudos teológicos pelo menos 3 linhas principais. São os pré-milenistas, talvez você já ouviu falar sobre isso, pré-milenistas, amilenistas e pós-milenistas. Pré-milenistas. Quem são os pré-milenistas? Os pré-milenistas, eles acreditam que esses 1000 anos ocorrerão após a segunda vinda de Cristo. Por isso são chamados pré-milenistas. Eles acreditam que estão vivendo em um tempo chamado pré-milênio. O milênio ainda não ocorreu,
O novo milênio ainda não aconteceu. O novo milênio irá acontecer após a segunda vinda de Cristo. O que pré-milenista acredita? Cristo, ele volta e após a sua volta, ele instaura em plenitude o seu reino e ele vai reinar 1000 anos. Durante esse reinado de 1000 anos, aqueles que já morreram antes, decapitados por causa do testemunho de Cristo, que foram fiéis, que passaram pelo período da tribulação, que não cederam à imagem da besta, e etc, etc, etc. Estes estarão nesse reino milenar, reinando com ele, sendo sacerdotes a serviço de Cristo nesses 1000 anos e reinando toda a nação. Esse é um ponto, tá? E o que acreditam os amilenistas e pós-milenistas? Amilenistas e pós-milenistas acreditam que já estão vivendo no novo milênio e ele começou de uma forma retroativa. Ou seja, neste momento da história nós estamos em algum ano do novo milênio. Algum ano, não sabemos qual. Se é o ano 999 e daqui um ano acaba, se é o ano 800, daqui 200 anos acabam, e que não seria literalmente 1000 anos. Acreditam que o novo milênio ou o reino de Cristo já começou quando ele veio na Terra. Ele trouxe esse novo reino. Cristo já está reinando através da igreja. Na pessoa da igreja, Cristo já reina na Terra. É o que os amilenistas e pós-milenistas acreditam. Que esse reino já está acontecendo espiritualmente. De uma forma espiritual, Cristo já está reinando através da igreja. E entre essas duas linhas, amilenistas e pós-milenistas, desculpe, os amilenistas acreditam que esses 1000 anos já está acontecendo. Se trata de um tempo a partir do momento que Cristo esteve aqui na Terra. E tem uma outra divergência entre os dois, que é o seguinte: os pós-milenistas, eles acreditam também que nós já estamos vivendo o reino milenar, porém, ainda haverá anos dourados do Evangelho. O que quer dizer esse anos dourados do Evangelho? Ainda haverá um tempo em que a pregação do Evangelho em uma data futura vai atingir o mundo inteiro, onde os valores bíblicos serão evidenciados. Então, por causa desses anos dourados, onde os valores bíblicos serão evidenciados, ficará evidente que quem está reinando é Cristo. Particularmente eu tenho uma certa resistência quanto a isso, né? Me parece que a coisa está ruim, caminha para ficar pior, né? A apostasia que entra, e não esses anos dourados aí, onde o mundo inteiro vai ceder aos ensinos bíblicos. Bom, enfim, é uma certa resistência minha. Mas é isso, 3 linhas: pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas. O fato é que Apocalipse está falando sobre um período de 1000 anos. Se já estamos vivendo o reino de Cristo, esse reino milenar de Cristo, se ainda vamos viver, é um debate sem fim, é uma discussão sem fim, que só saberemos quando Cristo vier. Então, algumas linhas defendem que já estamos vivendo, porque Cristo já iniciou o reino dele, né? Vem o teu reino, o reino já está na terra, mas isso ainda não se manifestou de forma plena, é evidente, enfim. Mas isso aí é algo que deve ser estudado. E quando você se aprofundar nisso, você pode se definir. Eu sou pré-milenista, eu sou amilenista, eu sou pós-milenista. Enfim, você pode até se definir ou ter uma inclinação. Mas não muda em nada no que diz respeito à nossa salvação. Se você é pré-milenista e eu sou pós, se eu sou amilenista e você é pré,
Não muda em nada. Eu e você devemos estar em Cristo, salvos pela graça, e é o importante. Não muda em nada isso. Versículo 7. E quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. E eles subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Então, o diabo, o grande líder mundial, né, o anticristo, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não morrerão, mas serão atormentados eternamente, dia e noite, sempre e sempre. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Então nós temos 2 categorias de livros aqui. Os livros com os registros das obras e o livro da vida. O livro da vida é onde está o nome dos salvos, tá? Os que aceitaram Cristo, os que foram justificados pelo seu sangue. Então, livros registram as obras de toda a humanidade e haverá um julgamento de acordo com as nossas obras. Ah, são as nossas obras que nos salvam? Não. Nós fomos salvos. Você que está assistindo, se ainda não se rendeu, será salvo pela obra de Cristo, tá? É a obra dele que te salva. Mas seremos julgados de acordo com as nossas obras. Uns para galardão, salvo pela obra de Cristo, mas ainda haverá galardão, recompensa pela prática das boas obras após salvo. E outros julgados pelas suas obras para condenação. Não aceitaram Cristo. Ah, mas Senhor, quando te vi doente, quando vi isso, quando vi aquilo. Abre os livros. Quando isso, aquilo. Ah, mas em teu nome eu expulsava o demônio, fazia acontecer. Abre os livros. Não me aceitou com sinceridade, não houve arrependimento. Era isso. Então está tudo registrado. Ninguém vai escapar do telão do Apocalipse. Ninguém vai escapar. Está tudo registrado. Tudo registrado. Versículo 13. E o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. Todos, não tem essa. Morreu no meio do mar, sumiu no mapa. Tem um tal do buraco negro aí, né? Tem histórias que dizem que algumas aeronaves sumiram no buraco negro, sumiram do radar, nunca mais apareceu. Esses mortos um dia vão aparecer. Morreu no meio do mar, nunca mais achou o corpo. Esses mortos vão aparecer. Todos estarão diante do trono. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, Satanás, o anticristo, o falso profeta,
A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Quem é a morte? Aqueles que morreram eternamente. É a segunda morte. Quem está em Cristo não passará pela segunda morte. Morre uma vez só. A todo homem está, a Bíblia diz, se não me engano, Romanos 9. Ao homem está ordenado morrer uma vez só, segue-se julgamento. Morreu é julgado. Morreu é julgado para ser salvo eternamente, ou morreu e é julgado para ser morto eternamente. Essa é a segunda morte. Como acontece a segunda morte? Sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Misericórdia. Misericórdia. Apocalipse 21. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Olha o convite da graça aqui aparecendo no Apocalipse também. Gratuitamente. Aquele que tem sede. Jesus diz: Quem tem sede, vem a mim e beba. É o convite da graça. Todos podem beber dessa salvação, mas nem todos aceitaram. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis e assassinos, e devassos, e feiticeiros e idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então quem fica fora? Quem fica fora da salvação eterna? Os medrosos, incrédulos, abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e mentirosos. É claro que para cada coisa dessa aqui tem uma explanação. Quem são os medrosos? Ah, eu tenho medo do escuro, vou para o inferno por causa disso? Claro que não, né? Incrédulo, quem são esses? Quem são os abomináveis? Assassinos, devassos, feiticeiro. Tem crente feiticeiro, viu? Não se engane, não. Tem crente adepto a feitiços. Idólatra. Idólatra. Tem crente idólatra. Então, aqui para cada classificação caberia uma explanação. Não é o objetivo desse ano. Ano que vem nós teremos encontros onde nós vamos minerar essas informações e vamos estudar certos pontos, tá? Mas amanhã eu falo sobre isso. Mas esses ficarão fora. Versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das 7 últimas pragas e falou comigo dizendo: Vem aqui, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha e mostrou-me aquela grande cidade, a santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como cristal. E tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos e nomes inscritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel.
Ao leste, 3 portões. Ao norte, 3 portões. Ao sul, 3 portões. E ao oeste, 3 portões. Representando as 12 tribos. É a totalidade do povo de Deus, dos salvos. Só os judeus? Não. Nós somos enxertados nessa nação, como a gente já falou muito sobre isso esse ano. Versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e os seus portões e o seu muro. E a cidade está em um quadrado, e o seu comprimento é tão grande quanto a largura. E ele mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. E ele mediu o seu muro de 144 côvados, de acordo com a medida de um homem, isto é, de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era ouro puro, semelhante ao vidro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam decorados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, e o terceiro calcedônia, e o quarto esmeralda, e o quinto sardônica, e o sexto sárdio, e o sétimo crisólito, e o oitavo beriló, né? E o nono topázio, e o décimo crisópraso, perdão, aí se estiver errando, tá? E o 11º jacinto, e o 12º ametista. E os 12 portões eram 12 pérolas. Cada respectivo portão era de uma pérola. E a rua da cidade era de ouro, como se fosse vidro transparente. Meu Deus, que cidade maravilhosa vai ser essa, hein? E não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. Não tem templo lá, hein? E a cidade não tem necessidade de sol, nem de lua, para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. E as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz, e os reis da terra trazem-lhe sua honra e glória. E os seus portões nunca serão fechados de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, nem qualquer que pratique abominação, ou crie mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É para lá que nós estamos nos preparando, é para lá que nós queremos ir, né? É lá que nos encontraremos, se Deus quiser. Queridos irmãos, amigos e amigas do nosso clube de leitura, a gente encerra aqui a nossa leitura de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.